Eu demorei bastante tempo para entender que você não precisa correr atrás de nada, você não precisa buscar por nada. Na realidade, você só precisa ser você mesmo. Que nunca foi sobre o quanto você faz e nem o que você faz, mas sim sobre quem você é enquanto faz o que faz. E a gente foi tão ensinado a sempre estar em uma constante busca por alguma coisa que um dia vai nos preencher, que um dia vai ser o que nós chamamos de sucesso, que a gente não sabe o que fazer quando a gente entende que nós somos inteiros. Desde quando a gente era criança, a gente aprendeu que a gente tinha que decorar um tanto de matéria para passar na prova, e depois decorar mais um tanto de matéria para passar no vestibular, e depois para conseguir um diploma, e depois para conseguir um emprego, e depois para enfim uma carreira e uma promoção, e o carro do ano, e a casa dos sonhos, e a viagem que a gente sempre quis. E a gente viveu acreditando que a vida era essa constante busca, era essa constante corrida para algo que um dia vai nos preencher. E isso me lembra muito a história de Salomão. Eu não sei se você conhece Salomão, mas Salomão foi o filho de Davi. E quando Davi morreu, Salomão assumiu o reino. E ele governou por 40 anos Israel. E ele foi considerado o rei mais sábio que já existiu. E Salomão teve de absolutamente tudo. Tudo que você pode imaginar na sua vida, ele teve acesso. Salomão, ele teve muita riqueza, ele teve muito poder, ele teve mais de 1000 mulheres, ele teve muita fama, ele teve muito luxo, ele teve tudo aquilo que os homens hoje idealizam como sendo a felicidade ou o sucesso. E Salomão, depois de ter tido tudo isso, chegou à conclusão de que tudo sem Deus é um grande vazio. E ele escreveu o livro de Eclesiastes. Inclusive, vou ler para você aqui 2 partes que eu acho que casa muito com essa corrida que a gente vê muito falar da produtividade ou da performance. E eu vou começar com Eclesiastes 2:11, que diz assim: "Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu com tanto esforço me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito que se faz debaixo do sol." E depois tem em Eclesiastes 4:4, diz: "Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento." E eu gosto muito dessa expressão correr atrás do vento, porque ela nos traz a ideia de que tudo aquilo sem uma direção divina se dá no extremo vazio. A gente literalmente fica correndo atrás do vento. E Salomão, após ter tido tudo, toda a riqueza, poder, tudo aquilo que a gente foi ensinado a correr atrás, né, para um dia nos sentirmos preenchidos, Salomão percebeu que tudo isso é correr atrás do vento, é em vão se você não tem o centro da sua vida, Deus. E isso me lembra também a história de Sísifo. Eu não sei se você conhece, mas Sísifo, ele foi condenado pelos deuses a levar uma pedra gigantesca pro alto da montanha. Então ele tinha que empurrar essa pedra lá pro topo da montanha. E Sísifo se esforçava muito, com muita força, todo dia, dia após dia, ele tentava levar essa pedra pro alto da montanha. E quando ele quase chegava no alto da montanha, a pedra rolava para baixo. E por mais que ele se esforçasse, por mais que ele fazia diferente, por mais que ele tentava um novo método, um novo jeito, a pedra sempre rolava para baixo. E Sísifo é a metáfora perfeita da performance sem essência. Quando você faz algo na força, assim vai dar certo, eu vou fazer de novo, porque é o tanto que eu faço, é como eu faço, nunca foi sobre isso. Jesus não curava as pessoas por volume, ele não multiplicou os pães por ansiedade, porque as pessoas estavam cobrando ele, porque ele se sentiu pressionado para fazer isso e para provar o quanto ele era bom. Jesus não corria atrás de fazer mais e mais milagres para mostrar que ele era o filho do Pai. Ele não ficava se provando. As pessoas questionavam ele quando ele dizia que ele era o filho do Pai e ele não precisava se justificar, porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada, porque ele já era completo. E as pessoas, apesar de verem os milagres que Jesus fazia, elas ainda falavam: faz mais milagres, faça mais milagres. E Jesus não fazia, porque ele não
não precisava provar a elas quem ele era. Ele sabia que por mais que ele fizesse 1 milhão de milagres, mais de 1 milhão, as pessoas ainda iriam questionar. Então, ele só fazia aquilo que o Pai falava para ele fazer, entende? Jesus não ficava correndo entre as cidades. Eu não sei se você assistiu The Chosen, mas na série ele caminha tranquilo, os discípulos, vamos mais rápido, a gente tem que chegar lá, a gente tem que curar mais pessoas, a gente tem que fazer um ministério maior, as pessoas esperam do Messias um grande guerreiro, e Jesus caminhava, ele estava em paz, ele tinha um tempo limitado, e presta atenção, Jesus sabia que ele tinha um tempo limitado. Nós sabemos que nós temos tempo limitado na Terra, mas Jesus sabia até como ele ia morrer, ele sabia quando isso iria acontecer, ele sabia quando estava perto, e mesmo assim ele não corria, ele não estava ansioso para fazer nada, porque ele sabia que o legado que ele estava deixando era eterno e que não precisava de ansiedade, ele não precisava correr atrás de nada, ele só precisava fazer aquilo que Deus pedia para ele fazer, entende? E eu não sei se você lembra da história de Pedro, mas um dia, em uma noite, né, Pedro não pescou nada. E na manhã seguinte, ele teve a maior pesca da sua vida. E isso não aconteceu porque Pedro usou uma estratégia diferente ou porque Pedro usou um método diferente. Pedro pescava sempre, mas naquele dia ele ouviu o que Jesus disse para ele. Jesus estava palestrando lá perto do rio onde Pedro estava, e aí ele viu os 2 barcos, e um barco era de Pedro, subiu em cima do barco de Pedro, continuou palestrando ali em cima e depois foi falar com Pedro. E foi nessa noite que Pedro não tinha pescado nada. E nessa época Pedro ainda chamava Simão, mas enfim. E aí Jesus fala para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão responde: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Pedro havia passado uma noite inteira tentando pescar e ele não pescou nada. E quando Jesus chegou para ele e disse: lance as redes, Pedro disse: eu não pesquei nada, mas como você está dizendo, eu vou lançar. E quando ele tem essa atitude de fé, apesar de estar muito chateado, muito desapontado que ele não tinha pego nada, e que por mais que ele tenha se esforçado muito, tenha sido em vão, ele falou: já que você que está falando, então eu vou lançar. E ele teve essa atitude de fé. E foi aí, quando ele teve essa atitude de fé, que os peixes encheram nas redes e afundaram, quase afundou o barco. E a ideia toda que eu quero trazer nesse vídeo é que não é sobre o seu esforço, não é sobre a quantidade que você faz, não é sobre o método que você utiliza, não é sobre a forma que você está fazendo, não é sobre nada disso, é sobre a presença, é quem você é quando faz algo, é sobre você estar presente e caminhar com fé. Que você não esteja sempre em uma busca, em uma corrida, e sim em uma caminhada, sabe? A gente tem tanto pouco tempo na Terra e a gente vive nessa correria. Se a gente for parar pra pensar, a gente está correndo pra morrer, porque a gente está em uma correria querendo sempre o dia da manhã e do amanhã e do amanhã, e a gente quer no final chegar no fim da vida, né? Porque a gente não tá aproveitando, a gente não tá vivendo. E o ponto principal é que você viva com presença. As coisas, elas não fluem pela ansiedade. As coisas, elas não fluem com o seu esforço. As coisas fluem quando você está na presença de Deus. Quando você faz, mas faz com fé. E não faz por ansiedade e nem por aquele método ou aquele jeito. Que você faz porque você tem Deus no seu coração. E você sabe quem você é. Você não precisa se provar o tempo inteiro, sabe? Você não precisa mostrar para os outros o porquê você tá fazendo e o porquê isso é certo. E, meu Deus, gostaram muito disso, deixa eu fazer mais 15 vezes disso aqui. Você não precisa disso. Você é inteiro, você é completo. E te ensinaram a buscar sempre por algo fora. Mas Jesus nos ensina que nós já somos completos. Isso está na Bíblia em toda a parte do Novo Testamento. Jesus nos ensina que nós somos completos. Nós só temos que buscar ao Pai e
tudo nos será acrescentado. E se em algum momento você não souber o que fazer, se pergunte o que Jesus faria. Essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer na sua vida todos os dias. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente está fazendo a escolha certa ou que a gente está dando o passo certo, mas a gente está preso na ansiedade, nos nossos medos, na aprovação dos outros. E como a gente foi moldado por essa grande narrativa que construíram em nós, né, essa semente que foi implantada em nós, a gente acredita que essa é a escolha certa. Mas quando você para pensar o que Jesus faria, você percebe que talvez você não está fazendo a escolha certa, sabe? Porque a escolha certa é aquela que te traz paz, sempre, em toda a vida. Eu já fui a pessoa também que procurou a receita de bolo e a forma perfeita do sucesso, sabe? Porque essa ideia, ela é uma ideia que vende muito. A produtividade e a performance, elas são muito rentáveis, porque ela te traz uma receitinha de como ter sucesso na vida, né? O sucesso. E as pessoas compram muito essa ideia, porque é muito fácil você comprar algo que já vem pronto, né? Só que eu me vi correndo atrás do vento quando eu segui essa receita também. Porque não é sobre o que você tem que fazer, é sobre ser você e expressar quem você é, entende? É sobre você dar um passo e Deus coloca o chão, entende? É sobre simplesmente você estar na presença e não em uma corrida. Nunca é uma corrida, sabe? A vida não é uma corrida. Essa é uma ideia que foi implantada, porque quanto mais você se sente insuficiente, mais você consome. E quanto mais você consome, mais as grandes empresas e o sistema todo, ele ganha valor, né? Mais ele vende para você as coisas. Então a gente alimenta todo o sistema. Isso é uma grande narrativa que foi feita e a gente acredita. Mas Jesus vem para nos mostrar que isso não é a verdade. E a verdade nos libertará. A verdade é nós sermos quem nós somos. E muitas vezes a gente ofusca quem nós somos para caber nessas caixinhas que dizem que devemos ser. Você é muito intensa, diminui um pouco, isso aí faz mal, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então a gente acaba se ofuscando para caber nesses lugares que, na verdade, Jesus veio para nos libertar disso, veio para nos libertar desses rótulos, veio para mostrar que nós somos o que somos por um motivo. E nós devemos expressar isso da forma como nós somos, da forma mais bonita que Jesus poderia querer de nós. Então, o ponto-chave desse vídeo é que a vida não é uma corrida e que você não é sobre o quanto você se esforça e nem sobre o quanto você faz e como você faz. É sobre quem você é enquanto faz. Porque Jesus nunca fazia nada por ansiedade ou para se provar. Ele só era. E aqui é o ponto. Você é. E você não precisa de nada. Você só faz porque você tem que se expressar de alguma forma. Nós somos inteiros demais para ficarmos quietos. A gente tem que se expressar, sabe? E é isso. Eu espero que tenha ajudado.